Oi, gente querida, tudo bem? Deus te abençoe. Quero declarar a bênção de Deus para a tua vida também, você que está em casa, viu? Abre o coração e se prepara, porque Deus vai falar com você. Eu quero ouvir uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque tá lindo o que Ele está fazendo na nossa vida, na vida da nossa igreja. Aplauda mais, glorifique a Deus, é bom estar aqui. Aleluia. Esta série, Deus faz novas todas as coisas, é uma série que será a porta de entrada de todas as pessoas que vierem pela internet, que se converterem, que entrarem na igreja e a church. É a porta de entrada porque eu estou apresentando algumas doutrinas fundamentais daquilo que nós cremos, tá? Então, ela é uma mensagem prática, que pode ser compreendida por uma pessoa que está chegando agora, mas eu procuro também trazer pilares mais profundos, que também vão sustentar a fé até das pessoas que vivem há muito tempo no Evangelho. Amém? Gente, quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Gente, a Bíblia é um livro extraordinário. É extraordinário pelo seu conteúdo, é extraordinário pela sua acuracidade. Para você ter uma ideia, só a respeito de Jesus você tem mais de 300 profecias. Profecias relacionadas à vinda do Messias, que ele cumpre claramente. Dessas 300 você tem 61 profecias que são muito específicas, que fala onde ele nasceria, que fala, por exemplo, como ele seria chamado, que fala o lugar onde ele atuaria, ou seja, daí vai por diante, até mesmo a sua morte está lá profetizada. No entanto, a Bíblia, ela é muito questionada. Hoje ela está sendo questionada de uma maneira assintosa, aberta, pela mídia, pelas universidades, pelos educadores. Existe uma intenção clara de desmistificar a Bíblia e fazer dela um livro qualquer que pode ser questionado e rejeitado. Mas nós, aqueles que são cristãos, nós precisamos conhecer a Bíblia e saber que ela é a palavra de Deus. Amém? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, em uma palavra, do que a Bíblia fala, qual é o centro da Bíblia? Eu ouvi alguém dizendo, fala mais alto. Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus mesmo falou a respeito disso. Examinai as Escrituras. Vós julgais ter nelas vida eterna. Elas falam de mim. Então, o Velho Testamento inteiro aponta para Jesus. O Velho Testamento é Jesus escondido. O Novo Testamento é Jesus revelado. Mas seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, o tema central da Bíblia é Jesus. Então a Bíblia fala de Jesus através de profecias, mas a Bíblia também fala de Jesus através de metáforas, de símbolos, de figuras. E dentre as muitas figuras e símbolos que o Velho Testamento apresenta, tem duas pelas quais eu me apaixonei particularmente, e que eu entendo serem muito importantes para que todo mundo consiga explicar a Jesus para aqueles que estão chegando. E essas duas figuras são, na verdade, o tema da mensagem de hoje, as duas arcas. E eu hoje, quando eu terminar essa palavra, eu quero que todo mundo saia daqui sabendo do que se trata isso. Quais são as duas arcas que a Bíblia fala, gente? A arca de Noé, que é a arca grande, e qual é a outra? A arca da aliança.
A arca de Noé, gente, a arca grande, representa Cristo, mas representa também nós em Cristo. Então diga assim: a arca de Noé representa a nossa realidade em Cristo. E a Bíblia fala de muitas realidades. Por quê? Porque a arca de Noé, na verdade, protegeu Noé, sua família e todos os animais que entraram do juízo que vinha sobre a terra. E é exatamente isso que Jesus faz. Quem está em Cristo é nova criatura. Nós todos somos herdeiros de Deus em Cristo. Então diz assim: a arca de Noé fala da nossa realidade em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, na sua dimensão. Mas a arca da aliança fala de Cristo em nós. Uau! Diga assim: a arca de Noé, nós em Cristo. A arca de aliança, Cristo em nós. Não é lindo isso? O tabernáculo, o lugar onde a arca estava depositada, no Santos dos Santos, ele representa, na verdade, um corpo humano. Este símbolo, ele é usado nas Escrituras. Quando fala que Jesus habitou entre nós, a palavra ali é tabernáculo. E este tabernáculo no qual a arca estava inserido, na verdade representa o corpo do ser humano. Hoje eu vou apresentar para vocês a arca grande. E domingo que vem eu vou falar da arca menor. Então hoje eu vou apresentar para vocês os princípios espirituais e as verdades espirituais de todos aqueles que estão em Cristo. E no domingo que vem eu vou falar de todos os benefícios que nós temos por Cristo habitar em nós. Então, está claro isso? A arca grande fala do quê? Nós em Cristo. E a arca pequena fala do quê? Cristo em nós. Não vão esquecer nunca mais, tá bom? Se não esquecerem, o meu objetivo já foi alcançado. Mas olhando aqui para a arca grande, a arca de Noé, eu quero fazer algumas aplicações que são muito importantes para você saber e também poder compartilhar com aqueles que estão chegando. Você que é líder de célula, você que é alguém que tem trazido pessoas, convidado pessoas, que tem falado de Cristo, este símbolo, ele tem lições extraordinárias, que falam da nossa salvação em Cristo quando estamos nele, e você aprendendo isso, você pode compartilhar com muita gente. Amém? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a arca grande, a arca de Noé, ela era perfeita. A gente ouve muito aí das grandes montadoras do mundo, né? Fazendo o chamado recall. Quantos já ouviram falar disso? Quando a montadora fala: olha, teve um erro aí na produção de tal carro, todo mundo que tem esse carro do tal ano, vem aqui e devolve, porque está com problema no freio, está com problema, sei lá, qualquer um. Por melhor que sejam os carros, por melhor que seja a construção humana, sempre tem um defeito. Mas eu quero dizer para você que a arca de Noé, ela era perfeita, porque perfeito é o trabalho e a obra de Deus na salvação dos seres humanos. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Noé demorou 100 anos, gente, para construir a arca. Mas quando ela estava pronta, ela não precisava de nenhum reparo. Ela estava absolutamente pronta para enfrentar o dilúvio com tudo aquilo que ele representava. As chuvas, as torrentes de água, nunca havia chovido e, portanto, torrentes de água foram derrubadas da atmosfera. Foi uma tormenta, terremotos, foi tremendo, mas a arca estava pronta. Não havia possibilidade alguma de que ela afundasse. Então, todos que estiveram lá dentro estavam absolutamente
protegidos, salvos do juízo e do dilúvio. Isso aponta para a obra de Cristo. Vocês sabiam que no Velho Testamento Deus estabeleceu sacrifícios de animais para o perdão dos pecados? Quantos de vocês sabem disso? Vários sacrifícios, tinha todo tipo de sacrifício. E a Bíblia diz que, além dos sacrifícios diários que aconteciam no templo, tinha um dia muito especial, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, que o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos e ali o povo se sentia perdoado. Mas tinha que ser repetido todos os dias, todos os dias. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que sangue de touros e bodes não podem de fato perdoar os pecados de ninguém. Mas, olha o que o livro de Hebreus fala, no capítulo 9, versículo 8. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, diga uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Quantas vezes Jesus se ofereceu, irmãos? Uma vez para sempre. No grego essa palavra é rapax. Definitivamente um sacrifício de uma vez para sempre. E aquele sangue derramado, ele perdoou os pecados do passado, do presente e do futuro. Até os pecados que você ainda não cometeu já estão garantidos em Jesus. Você pode dar um glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus? Uma vez para sempre, um sacrifício perfeito. Então, gente, nada, absolutamente nada do que alguém possa fazer vai fazer com que essa pessoa mereça a salvação. Diga assim: eu não mereço a salvação. Mas quando você está em Cristo, quando você está na arca, nada do que você faça vai lhe tirar a salvação. Isso aqui é muito importante, porque eu respondo todos os dias pessoas da internet dizendo: pastor, se eu não tiver casado no civil, eu vou para o inferno. Pastor, se eu jogo videogame, eu vou para o inferno. Vocês não têm ideia das perguntas que as pessoas têm a respeito do que pode lhes tirar a salvação. Qual é o erro nessas perguntas? As pessoas estão acreditando que elas podem merecer a salvação. E elas acham que elas mereceram a salvação e que elas também manterão a sua salvação através daquilo que elas fizerem. Repita comigo, você que está em casa também, diga assim: nada que eu fiz poderia merecer a salvação. Foi totalmente por Jesus. Amém? Você não a ganhou e não é a sua vida, não é o seu mérito que vai mantê-la. É a arca da aliança, é Jesus quem garante a nossa salvação. E a obra de Deus é perfeita. Por isso que a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então essa é a primeira aplicação que a gente tem que fazer a respeito da salvação, inclusive para aqueles que estão chegando. Eles têm que entender isso. Aí alguém vai dizer: ah, pastor, então assim é fácil, pode continuar gandaiando. Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que se você não tirar o peso da pessoa, dela achar que ela tem que fazer alguma coisa para ser salva, ela nunca vai viver uma vida feliz. Ela não vai entender o que é graça, não vai entender o que é a extraordinária obra de Deus. Amém? Diga assim: a obra de Cristo é perfeita. E diga: a obra de Cristo é completa. Amém? A segunda verdade que a gente pode aprender aqui nesse texto, né, nesta metáfora, é que Noé teve que entrar na arca. A arca estava linda, ela era imponente,
espetacular a obra que foi feita ali. Só que de nada adiantaria se Noé não entrasse naquela arca. A oferta de Noé era para todos, mas as pessoas não quiseram entrar. Somente Noé, a sua família e um casal de animais de todos aqueles que existiam naquela região. A segunda lição, portanto, querido, assim é com Jesus. Quantos de vocês conhecem pessoas que admiram a Bíblia? Todos aqui conhecem pessoas que estudam a Bíblia. Hoje nós vemos aí filósofos, estudiosos falando da Bíblia. Outro dia eu vi o Pondé falando: alguém que diga que a Bíblia não é um livro extraordinário é idiota. Eu vi aquilo e falei: uau, um camarada desse, tão preparado, tão inteligente. Só que a Bíblia é extraordinária para ele, mas ele não quer aquilo que ela lhe propõe. Ainda assim ele diz: ela é extraordinária, mas eu sou ateu. Então é isso, existem tantas pessoas que namoram com a Bíblia, namoram com o Evangelho, namoram com a palavra da salvação, mas nunca entram na arca, nunca convidam a Cristo para entrar na sua vida. Então a segunda verdade, querido, que eu quero dizer para todos vocês, aliás, deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui já entraram na arca? Quantos aqui já creram que Jesus é o caminho, que é a obra completa de Deus? Diga: eu creio. Então você é um privilegiado, meu querido, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu perguntei para vocês qual era o tema central da Bíblia, e quem respondeu Jesus respondeu certo. Mas eu tenho um versículo que eu creio que é o central da Bíblia. Qual é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o tema central. Deus amou o mundo inteiro? Diga sim. Deus não amou alguns somente. E também não acredito nessa teologia, da expiação limitada, que Deus mandou Jesus só para os salvos. Não, Ele mandou para o mundo inteiro. Mas todo mundo vai ser salvo? Não, somente quem creu, somente quem confessou Jesus, somente quem entrou na arca. Amém ou não? Então nós, a exemplo de Noé, temos que fazer o convite, mas a decisão é de cada um. Se o indivíduo não fizer a decisão, não entregar a vida para Jesus, não reconhecer que é pecador, não reconhecer que se não entrar na arca, o dilúvio virá, o juízo virá, não haverá salvação. E Cristo, nesse mesmo capítulo, Ele diz assim, eu vou ler os versículos 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora é o seguinte que diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê, o que diz? Não é julgado. O que não crê, já está julgado. É simples assim. Imagina a arca. Quem nele crê, entra na arca, e o dilúvio, que é o juízo, não o afeta. Quem não crê, quem não entra na arca, já está julgado. E assim como Deus julgou o mundo através do dilúvio, um dia julgará toda a terra. É simples assim, gente.
Não adianta, outro dia eu vi um teólogo questionando a questão da ortodoxia e começou a questionar tudo. Eu falei, esse camarada já não crê mais na Bíblia. Ele já está olhando para o lado humano da Bíblia. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem poder de vida e de morte. Amém, igreja? Então é isso, a mensagem da cruz ainda é essa. Pregue Jesus. A oferta está feita. A arca é para todos. Mas somente serão salvos os que entrarem por ela. Em Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vejam como a oferta de Jesus é para todos. Jesus não falou, venham aqueles que estiverem predestinados. Ele falou, venham todos. Jesus não falou, não vou morrer por alguns, só pelos que aceitarem. Não, ele morreu por todos, mas nem todos se apropriam da obra e do seu sacrifício perfeito. A terceira lição que eu quero apresentar para vocês aqui é que a arca suportou todo o tempo do dilúvio. A arca suportou todo o tempo do dilúvio. Diga assim, a arca é Cristo, o juízo é o dilúvio. E eu, onde eu estou nisso? Diga assim, dentro da arca. Glória a Deus, onde eu estou? Dentro da arca. Gente, o dilúvio deve ter sido um evento cataclísmico, porque as águas que estavam na atmosfera, nunca tinha havido chuva até aquele momento, elas se romperam. Então neste momento não foi só uma chuva natural que nós estamos vendo, foi um dilúvio. Mas a Bíblia diz também que romperam-se as fontes do profundo abismo, ou seja, houve terremotos ali, gente. Foi um evento cataclísmico mesmo. E isso fez com que a arca, durante todo o tempo que estava lá, ela deve ter sido sacudida, o barulho deve ter sido intenso em alguns momentos, o vento jogava a arca de cima para baixo, mas a arca ficou firme. Amém? Agora, depois que Noé entrou na arca, já era. Ele estava seguro. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, depois que Noé entrou na arca, já era. Ele estava seguro. Não é maravilhoso isso, gente? Eles estavam salvos em todas as circunstâncias, em todo momento. Eu fico imaginando como é que foi a experiência de Noé, a sua família dentro da arca e passando por aquele dilúvio. Eu acho que teve momentos em que eles ficaram muito confiantes, né? Quando eles viram as águas descendo e o povo lá desesperado e eles subindo com segurança, eles devem ter ficado confiantes. Mas eu acho que eles também tiveram medo. Eu acho também que houve momentos que eles, depois de um tempo, a vida ficou normal ali dentro, né? Eles dormiam, eles acordavam, eles faziam de tudo ali. Isso também é uma lição clara para a gente, porque a salvação é assim. Depois que você entrou na salvação que é em Cristo, você continua salvo quando você está confiante, você continua salvo quando você está com medo, você continua salvo quando você está acordado, você continua salvo quando você está dormindo. Não importa a circunstância que você esteja, você está em Cristo. A Cristo é a arca, e a arca sobrevive ao dilúvio, ao juízo de Deus. Amém, igreja? Então, salvos no Senhor, temos segurança. Amém, aplauda ao Senhor. Não tenha dúvida, não tenha medo. Isto fala da segurança da salvação. Se você é crente, se você entendeu o que Jesus fez, para com essa coisa de ficar com medo toda hora de perder salvação. Tem gente que pensa que salvação se perde e ganha que nem você troca de roupa. Não. Se existe uma possibilidade de você perder salvação, é uma. É você falar, não quero mais essa arca, eu vou pular fora.
Tem louco para isso, chama de apostasia. Mas se você não sair da proteção da arca, continuar crendo e confessando que Jesus é o teu Salvador, mesmo que você balance, mesmo que lá fora as circunstâncias sejam muito adversas, você continuará salvo. Amém? Porque a arca é Cristo. E é interessante, a Bíblia diz que depois que eles entraram, quem fechou a arca foi Deus, e do lado de fora. Que coisa tremenda, gente. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele nos sela. Você, quando crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi selado. E o selo do Espírito fecha toda a possibilidade de você ser arrancado pelo diabo. Amém ou não? Ninguém pode entrar no teu espírito e arrancar de dentro de você a sua fé. Só você que pode dizer, não quero mais. Do mesmo jeito que você teve que dizer sim, você pode dizer também, não quero mais. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, mas eu não vou falar isso nunca. Queridos, uma das coisas mais maravilhosas de nós entendermos a Bíblia, é entendermos a segurança que temos na salvação. Veja, a Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito Santo. Quando você anda com uma vida de pecado, você entristece o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode apagar o Espírito Santo. Mas ele saiu de lá? Não. Ele está lá até o fim. Porque no momento que você creu em Jesus, o teu nome foi escrito no livro da vida. Você nasceu de novo, você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. E o selo do Espírito é o selo de garantia de que nada nesse mundo pode tirar e afastar você de Jesus. Eu gosto muito de um texto de Romanos 8, de 35 a 39. Até peguei aí do Ramon, que ele estava usando na mensagem dele, e falei, vou usar na minha também. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha aí, gente, presta atenção. Aqui o apóstolo Paulo, é interessante você analisar o desenvolvimento da teologia paulina no livro de Romanos. No capítulo 1, ele diz que todos os gentios estão irremediavelmente perdidos. No capítulo 2, ele fala, mas não pensa você que você é judeu, que você está diferente não. Porque vocês também pecam diante da lei e vocês também estão perdidos. No capítulo 3, ele fala, bom, então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 4, ele introduz um personagem chamado Abraão. Que ele fala assim, por acaso Abraão foi justificado pelas obras ou pela fé? É uma pergunta retórica. O pai Abraão foi justificado pela fé. Então pera lá. Quer dizer que a solução de Deus é a fé. Fé em quem? Em Jesus. No capítulo 5, depois que ele apresenta Abraão, ele fala, então justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, é pela fé que somos justificados. Aí chega no 6, ele fala, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Para que a graça superabunde? Ele, não, de jeito nenhum. Porque quem anda em pecado é escravo do pecado. Ele não está falando de perder salvação. Ele está dizendo uma pessoa ser escrava do pecado. Então, eu tenho que abandonar o pecado, porque o pecado é ruim. Não é porque ele me tira a salvação. Aí no capítulo 7, ele vem e fala do quê? Da luta da carne com o espírito. Que é uma luta que todos nós enfrentamos. E é exatamente nesta luta que o diabo vem e fala, você perdeu a salvação, Deus não te ama, você está fora. Você vai dizer, eu estou na arca que é Cristo. Amém. Ele continua te amando quando você está em pecado. Uma vez que você entrou na arca, você está salvo, meu irmão.
Aí no capítulo 7 ele confessa que ele quer muito fazer a vontade de Deus, e muitas vezes ele não consegue. Capítulo 7, eu sempre digo, é um capítulo que todo crente devia ler, não só para a sua própria vida, para entender a luta que nós temos todos os dias, como também para não julgar os outros que passam por lutas pessoais. E Paulo fala: eu queria fazer o bem, está dentro de mim, mas eu não consigo fazer. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, se eu faço, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele reconhece que o corpo humano é um corpo que tem essas duas naturezas, e isso é uma verdade que todo crente tem que saber. Mas quem me livrará? Ele dá a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo. Então quanto mais de Cristo em você, mais a carne vai morrer. Quanto mais do Espírito Santo, mais você vai ficar firme com Deus, amém? Aí ele chega no capítulo 8 e ele traz uma declaração maravilhosa. Meu Deus, então agora eu entendi. Quem pode me livrar? Quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E eu vou ler para vocês. Romanos 8, de 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Diga assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quem? Por meio daquele que nos amou. Diga: por meio daquele que nos amou. E aí ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Se você está em Cristo, nada disso pode te separar dele. Nada pode te separar. Você está dentro da arca, você está protegido pela arca. Então, meus irmãos, você pode até perder a vida, você pode morrer por uma enfermidade, ou até morrer pela sua fé. Mas isso não te separa do amor de Cristo, porque o amor de Cristo está além da vida. O amor de Cristo é eterno. Ele não deixa de te amar quando você peca, e Ele não te ama mais porque você faz algo bom. Ele te ama completamente, plenamente, sempre amou. Mas no momento em que você diz sim, eu entro na arca, eu entro em Jesus, você está blindado, está selado, está guardado. Então você que é crente, você tem que ter muita certeza da salvação, porque não diz respeito ao que você fez, mas aquilo que Ele fez. E Ele é a arca, e a sua obra é completa, e a sua obra é perfeita. Mas em quarto lugar, eu quero dizer para vocês que o dilúvio passou. E a arca desceu num monte chamado Ararat. Arar no hebraico é maldição. Ararat é maldição revertida. Uau! A arca que representa Cristo desceu num monte chamado maldição revertida. E detalhe, a Bíblia diz que ela desceu no 17º dia do 7º mês. Olha, o 7º mês é o mês de Nisan. O mês de Nisan é um mês muito importante, porque no 14º dia acontecia a Páscoa. Espera lá, a Páscoa acontece no 14º dia. Quando Jesus morreu mesmo, gente? Na Páscoa. Então Jesus morreu em que dia? No 14º dia do mês de Nisan.
Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então que dia que Jesus ressuscitou? No 17º dia do mês de Nisan. Querido, quando a arca da aliança desceu, foi 3.000 anos antes da ressurreição de Jesus. Deus estava mais uma vez usando dos seus símbolos e das suas metáforas. Ele estava ali celebrando o aniversário antecipado do dia que a verdadeira maldição seria revertida. Quando foi que a maldição foi revertida? Foi na morte? Não, foi quando? Foi na ressurreição. Então, querido, quando você entra na arca, o dia que ela pousou lá no Monte Ararat, Deus estava dizendo: um dia, verdadeiramente, toda maldição do pecado será revertida e o diabo será derrotado definitivamente, porque Cristo, a arca da aliança, ressuscitou no 17º dia de Nisan. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Isso não foi uma coincidência. Deus não usa de coincidências. Deus tem planos estabelecidos, e os seus planos se cumprem na data certa. Deus não atrasa um minuto e nem se antecipa. Então, meu querido, você que é do Senhor, você tem que aprender a saber que Deus vai chegar na hora certa. E na plenitude dos tempos, Jesus veio e cumpriu a sua obra. E no 17º dia do mês de Nisan, a maldição foi definitivamente revertida. Glória a Deus. A maldição entrou no mundo quando Adão pecou. A maldição foi quebrada no dia da ressurreição de Cristo. A obra começou quando ele foi crucificado, mas ela só se consumou no dia que ele ressuscitou. Gálatas 3:3 diz assim: Cristo nos resgatou. Essa palavra resgate na Bíblia é redenção. E redenção é libertação mediante um preço pago. Então digo assim: Cristo pagou a minha fiança da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. É isso que a Bíblia está dizendo. A maldição que estava sobre a tua vida, da qual você não podia se libertar, Cristo já pagou, porque ele recebeu sobre si as nossas maldições. Agora, tem muito crente que ainda vive debaixo de espíritos familiares que vêm para tentar continuar a agir na vida das pessoas como quando ele tinha autoridade pela maldição. Então, eu sou muito contra esse negócio de crente quebrar a maldição de crente. Se o cara já aceitou Jesus, a maldição já está quebrada. O que você tem que dizer? Ô demônio, vai procurar a tua turma, porque aqui você não tem mais direito nenhum. Então você tem que ensinar o camarada a se apropriar do que Cristo já fez, porque ele já fez. Amém ou não? Glória a Deus, levante a mão para o céu, filho. Ele já fez. Ele já fez. E você creu nisso? Então a maldição que estava sobre você foi para ele. Glória a Deus. Em quinto lugar, e por último lugar, quando a arca desceu, eles desceram para uma nova vida. A vida ainda não era perfeita. Vocês sabem que Noé se embebedou, plantou uma vinha, se embebedou. Ali fica claro que ainda isso representa a vida humana. Que embora nós já tenhamos todas essas bênçãos, já tenhamos sido libertos e livres do juízo, continuamos ainda com as nossas questiúnculas, com os nossos problemas, com as nossas limitações. Mas eles começaram uma nova vida num novo mundo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim
Vamos ler juntos, você está vendo lá comigo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Quando você dá a vida para Jesus, Ele está te dando uma nova oportunidade de uma nova vida, onde você possa caminhar de maneira diferente daquela que você vivia antes. Mas isso tem que ser uma escolha tua, porque o inimigo das nossas almas continuará lá, tentando nos afastar de Deus, nos levar para a morte, para a destruição. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24 diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que o apóstolo Paulo está usando como figura para falar sobre a nova vida? Ele usa primeiro a figura de um velho homem, que é aquele antigo que eu tenho que me despir dele e me revestir de um novo homem, este é o novo homem que nasceu de novo. Mas aí ele usa a veste, né? Está falando aqui de se revestir, literalmente ele está usando a figura de você trocar de roupa. Quantos aqui trocam de roupa todo dia? Qual é a lição que nós temos aqui, gente? Somos salvos por Jesus, permanecemos salvos. Mas o que acontece com você se você não trocar de roupa? Hein? Começa a cheirar mal, né? O que você faz todo dia? Eu espero que você faça, pelo menos aqui no Brasil, né? Toma banho. Como que é a nossa renovação em Cristo? É diária. Você lê a Bíblia todo dia, você ora todo dia, você confessa os seus pecados todo dia, você se despe daquilo que é do velho homem, né? As atitudes, os pensamentos, os sentimentos, o comportamento, você se despe e se renova com o novo homem. Amém? Então, se você estava acostumado a ser mentiroso, começa a tirar a vestimenta da mentira e começa a se revestir da verdade. Amém? Se você era uma pessoa maldosa, que gostava de fazer fofoca, isso é velho homem. Tire a sua fofoca e coloque no lugar disso a verdade. Amém, gente? É isso que Deus espera de nós. É uma luta. Enquanto estivermos nessa vida, nós estamos caminhando num terreno perigoso. Só que não se esqueça, uma vez que você entrou em Cristo, você está salvo. Nunca mais tenha dúvida disso. Porque duvidar da salvação é diminuir a obra de Cristo. Duvidar da salvação é acreditar que você teve uma sociedade. Sabe aquela sociedade em que o indivíduo entra com uma parte pequenininha? Né? Às vezes o marido precisa de uma sócia, não quer pôr ninguém, ele bota a mulher com 1%, ele fica com 99%, mas ela é sócia. Ela tem que assinar tudo, né? Não é isso? Ou então, se não é a esposa, quem quer que seja, faz parte da sociedade. Aí a pessoa se acha, né, irmão? Eu faço parte disso aqui. Na tua salvação, você entrou com os pecados, Jesus entrou com a santidade. Você entrou com a morte, Ele entrou com a vida. Você entrou com a maldição, Ele entrou com a bênção. Você entrou com o fato de ter sido expulso do paraíso, e Ele se tornou a porta de volta para o paraíso. Então entenda uma coisa, meu irmão: nessa sociedade você entrou com nada e Ele entrou com tudo. Então não pense que você vai manter a tua salvação por aquilo que você faz, é por aquilo que Ele fez. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É a fé que nós temos que ter. Andar de cabeça erguida, saber que Deus realizou uma obra completa. Não tem que ser feito mais nada. A nossa parte é permanecer dentro da arca e viver no dia a dia, se despindo do velho homem
e se revestindo do novo homem. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, porque a decisão mais importante da sua vida é a decisão de entrar na arca. É a decisão de se entregar completamente a Jesus. De nada adianta você achar o evangelho bonito, mas ainda encontrar segurança em outros caminhos. Tem muitas pessoas que me perguntam: a pessoa pode ser salva sendo kardecista? Não. Simplesmente porque ele não entendeu. Porque o kardecismo, ainda que façam obras belíssimas, eles acreditam que o homem pode se salvar pelas suas próprias obras. Se não for por uma vida, através de vidas que se repetem, da reencarnação. Quem continua crendo nisso não entendeu que Jesus já fez tudo e o suficiente. Então não dá para você acreditar que você é salvo se você ainda tem a sua segurança espiritual em outra verdade, em outra visão espiritual, em outra filosofia. O indivíduo, para ser salvo, ele tem que entender que ele é pecador, irremediavelmente perdido e afastado de Deus. E tem que entender e compreender o ato de graça e de amor mais maravilhoso que já existiu na história. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando alguém entende isso, passa a se sentir agraciado, e pela vida inteira vai compreender que nunca mereceu e jamais merecerá esse ato de amor. Mas esse ato de amor é um fato, é uma realidade. Então eu estou falando com você que está na internet, mas eu estou falando com você que está aqui hoje também. Se você entrou aqui hoje e não tem certeza da tua salvação, não teve certeza se você entrou mesmo na arca, querido, não deixe para amanhã. Entregue a tua vida hoje ao Senhor Jesus, reconhecendo que você precisa dele, mas que ele morreu por você, que é suficiente o seu sacrifício pelos seus pecados. Eu quero orar por você que está na internet e que está aqui também. Eu quero te ajudar a fazer essa oração de entrega. E eu tenho ficado muito feliz porque milhares de pessoas têm aceitado a Jesus na internet. Muitas pessoas têm me falado: aceitei a Cristo através de uma palavra sua. E hoje eu estou aqui mais uma vez como somente um canal. Não existe em mim nenhum poder, não existe em mim nenhuma justiça para te salvar, mas eu posso falar, e falarei até o último dos meus dias, que Jesus morreu para te salvar. Léo, começa a cantar Rude Cruz aí, dedilhando, porque esse cântico é um cântico que quando eu canto, eu me quebranto, porque é o que Jesus fez por mim. Mas eu quero orar por você, porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia das maldições serem quebradas na tua vida. Hoje é dia de você rasgar, sabe, o teu coração e dizer: Deus, eu não vou mais dar desculpas para não aceitar o teu convite. Hoje eu quero entrar nessa arca, e eu quero entrar nessa arca para ser livre do dilúvio do juízo. Se há alguém aqui hoje, nesta manhã, eu quero que você levante a tua mão onde você estiver. Eu vou orar por você e com você. Alguém levante a sua mão. Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Graças a Deus aqui. Fica com a mão levantada. Há mais alguém aqui? Graças a Deus aqui também. Há alguém desse lado aqui? Graças a Deus lá também. Aqui desse lado aqui, alguém? Hoje é dia, não perca essa oportunidade. Entregue a sua vida a Jesus. Aleluia. Aleluia, graças a Deus por essa vida também. Você que está em casa, você está vendo esse QR Code,
Coloque o teu celular lá e declare: eu estou entregando a minha vida para Jesus. E no momento que eu estiver orando, você vai fazer essa oração juntamente comigo. Eu vou pedir para essas pessoas que levantaram a mão para ficarem de pé no seu lugar, porque eu quero vê-las melhor enquanto a gente estiver orando. Não tenha vergonha, gente. Hoje é o dia de você fazer essa decisão. Graças a Deus, graças a Deus. Então põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, hoje eu me entrego a Ti. Hoje eu compreendi que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados. E hoje eu me entrego a Ti. E hoje eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado porque na cruz do Calvário todas as maldições foram quebradas. E a partir de hoje eu sou nova criatura. E eu vou viver para a honra e glória do Teu nome. Amém. A igreja aplauda ao Senhor. Queridos, a salvação é para todos que quiserem. Jesus tocou num leproso que era rejeitado pela sociedade. Perdoou uma prostituta que deveria pela lei ser apedrejada. Expulsou os demônios de uma mulher chamada Maria Madalena e fez dela sua discípula. Perdoou o traidor Pedro e teria perdoado a Judas se esse se arrependesse. Nós não temos o direito de sonegar a mensagem de Cristo para quem quiser, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Diante de Deus, nós só temos valor de fato quando a gente compreende isso, que foi por causa dele. E dessa maneira a gente possa estender a mão para todo aquele que precisa de Jesus, mesmo que não saiba, orando e intercedendo. Mas sabe, queridos, o que Deus espera que como final desta mensagem você compreenda é que a tua salvação não é conquistada e tampouco mantida por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele fez. Então levante a tua mão para o céu. Senhor, que a tua graça, a graça de ter trocado de lugar comigo e com os meus irmãos, a graça de Jesus, que esse amor incondicional de ter dado o seu único filho para morrer no meu e no lugar de todos nós, e a presença do Espírito Santo dentro de nós, como selo, como garantia que somos teus até o dia da redenção. Nós te agradecemos, ó Deus, que nós possamos ter nessa segurança a alegria, adoração, louvor, para viver sim, ó Deus, cada vez mais buscando a tua santidade, a tua vontade, mas jamais, ó Deus, cedendo aos enganos e às acusações do inimigo que vem para, Senhor, matar, roubar e destruir. Que todos que me veem e todos que estão aqui hoje sejam cheios dessa segurança